E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Meu nome é Abner Ribeiro, sou cirurgião vascular e o objetivo desse vídeo, desse canal, é levar até você, acadêmico de medicina, residente de cirurgia geral, um pouco mais das nuances e do dia a dia do cirurgião vascular, além de trazer aulas expositivas dos conteúdos básicos da cirurgia vascular. Eu sei que muitos acadêmicos não têm contato com a cirurgia vascular durante a faculdade, muitas faculdades não têm essa disciplina na grade e acabam se formando sem entender muito bem as doenças e a base da cirurgia vascular, e com isso lá na frente traz consequências como dificuldade e demora no diagnóstico de doenças como trombose venosa profunda, como oclusão arterial aguda, que são doenças que precisam ser rapidamente tratadas para maior segurança e menor risco de sequelas e óbito dos pacientes. Então, meu objetivo é trazer mais esclarecimento, levar a luz para vocês a respeito das disciplinas da cirurgia vascular e, quem sabe, lá na frente, colher frutos com diagnósticos mais precoces, tá bom? Essa primeira aula é sobre anatomia vascular, é um apanhado resumido, tá? Que a gente vai falar da anatomia arterial, anatomia venosa e a anatomia linfática de forma bem resumida, para lembrar vocês um pouquinho ali do primeiro período, a gente ter um ponto de partida, né, para poder desenvolver melhor os conteúdos da cirurgia vascular, tá bom? Então, começando, né, como introdução, meu nome é Abner Ribeiro, sou médico formado na Universidade de Grupi, em 2013, cirurgião geral pela Universidade Federal do Tocantins e cirurgião vascular pelo Hospital Geral Roberto Santos, e tenho título pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, SBACV, e também tenho especialização em angiorradiologia e cirurgia endovascular, também pelo Roberto Santos. O objetivo dessa aula é demonstrar anatomia vascular voltada para a clínica, e do canal e de todos os vídeos que nós vamos colocar aqui é facilitar você, acadêmico de medicina, você residente, você médico que tem interesse no conteúdo, a ter mais facilidade no diagnóstico anatômico topográfico, no diagnóstico sindrômico, de diferenciar o que é uma doença venosa, o que é uma doença arterial e o que é uma doença linfática, porque há muita confusão, eu já vi muita gente se confundindo uma doença arterial com uma doença venosa com uma doença linfática. São doenças diferentes, com tratamentos diferentes, consequências diferentes, tá bom? E identificação de patologias que precisam ser tratadas com urgência. Então, tem doenças como a oclusão arterial aguda que tem que ser idealmente tratada dentro das primeiras 6 horas. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, pior as consequências para o paciente. E também como tratar os pacientes vasculopatas na unidade básica, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as 3 classes, né, os 3 sistemas circulatórios do organismo, né, arterial, venoso e linfático. E a começar pela anatomia arterial, são as artérias que levam sangue do coração para os tecidos, sangue rico em oxigênio e nutrientes, para que as células possam ter seu metabolismo e os tecidos possam funcionar adequadamente. Quando falta sangue nesses tecidos, ou seja, quando há uma obstrução arterial, esse tecido vai sofrer isquemia e, a depender do grau de isquemia, pode levar à morte tecidual e isso trazer consequências para o paciente, a depender do tecido acometido. Se for tecido encefálico, vai ser um AVE. O paciente vai ter sequelas, vai ter risco de óbito por lesão neurológica. Se for o coração, as coronárias, vai ter um infarto. Se for o intestino, isquemia mesentérica. Se for o rim, pode ter hipertensão renovascular, doença renal crônica e até o paciente partir para hemodiálise. Se for nos membros, oclusão arterial aguda ou doença arterial obstrutiva periférica, que vai levar a uma isquemia dos membros e a risco de amputação e morte. São vasos com paredes mais espessas, muscular mais espessa, e também são passíveis de diversas doenças. Então,
traumas vasculares, né, como aqui a gente vê um paciente que deu um soco numa porta de vidro laminado, né, aquele vidro que não é temperado, a lâmina de vidro desceu no braço dele e seccionou a musculatura, os vasos, a artéria braquial, bem na bifurcação, veia braquial, nervo, músculo, ficou praticamente o osso e o tecido posterior do braço, do cotovelo. Aqui a gente interviu, fez a revascularização do braço e uma fasciotomia, o paciente saiu com o braço. A anatomia é um aneurisma de aorta abdominal, né, que é uma doença bastante prevalente. Esse é um caso que eu operei na residência. Aqui um aneurisma também, uma reconstrução tomográfica. Aqui um tratamento endovascular que eu fiz também no meu R5, em que nós tratamos um aneurisma volumoso aqui por técnica endovascular, estenose carotídea, né, que pode levar a AVC, DAOP, ou oclusão arterial aguda, que pode levar a isquemia de membros e amputação. Então vamos começar do começo, né? Logicamente, começo do coração. O coração não é uma área de atuação do cirurgião vascular, tá? A gente não mexe no coração. Antigamente, a cirurgia vascular e a cirurgia cardíaca eram uma especialidade só. Hoje, essas especialidades são divididas. Existe a cirurgia cardíaca, que na maioria dos serviços é acesso direto, 5 anos de residência. Em alguns serviços é subespecialidade da cirurgia geral. E a cirurgia vascular ficou com periferia, ficou da aorta, do arco da aorta, né, para frente, né? A gente não mexe no coração nem nos vasos intracranianos, tá? Quem mexe nos vasos intracranianos são, de forma aberta, são os neurocirurgiões, e de forma endovascular é o pessoal da radiologia intervencionista, tá bom? Que também tem algumas especialidades de neurointervenção, né? Neuroradiointervenção, tá bom? Então, começando na aorta ascendente, a aorta ascendente sai do ventrículo esquerdo, né? Por onde tem a válvula aórtica, que vai, a diástole vai fechar essa válvula e na sístole essa válvula é aberta, empurrando o sangue para a aorta e assim para todos os tecidos. Quando há diástole, essas válvulas se fecham e as coronárias se originam ali no sulco dessa válvula, né? Então, as coronárias são artérias que são irrigadas na diástole, né? Então, as válvulas se fecham e por refluxo as coronárias são irrigadas e irrigam o tecido cardíaco. Então, as coronárias são os primeiros ramos da aorta, né? Que saem bem aqui, né? No seio da aorta, né? Da onde fecham as válvulas, ficam aqui os orifícios, os ósteos das coronárias, à direita e à esquerda. Prosseguindo, né, quando ela ascende, forma um arco, né, que vai para o posterior e para a esquerda, e dali saem os 3 grandes troncos do arco da aorta, né, que são o tronco bracocefálico, certo? Que vai se bifurcar em artéria carótida comum e subclávia. A artéria carótida comum sai direto do arco da aorta e a subclávia esquerda sai também direto do arco da aorta. Isso aqui é a anatomia mais comum, tá bom? Existem diversas variações anatômicas do arco da aorta. A mais comum, além dessas aqui, são o arco bovino, que é quando a carótida comum sai junto aqui com o tronco bracocefálico, uma origem única. Também a gente pode ter artéria subclávia ilusória, pode dar sintomas. Quando ela nasce, a artéria subclávia esquerda sai da aorta ascendente, passa posterior ao esôfago, pode levar à disfagia, né? O paciente tem dificuldade para deglutição por conta da compressão pela artéria subclávia ilusória, tá bom? Pode ter também origem da vertebral direto da aorta, né? Isso aí, quando a gente vai fazer estudo da circulação vértebro-basilar durante uma angiografia cerebral, a gente cateteriza a subclávia e não acha a vertebral, e aí a gente faz a ortografia do arco aqui e a gente vê ela saindo, né? Então,
A aorta, o arco da aorta vai soltar esses 3 grandes ramos, né, que dão na verdade 4 grandes artérias, as carótidas e as subclávias, as vertebrais que vão se juntar na artéria basilar para a circulação posterior do cérebro, sai das artérias subclávias na maioria dos casos, tá bom? E a aorta torácica ela vai descer. A aorta torácica descendente vai ter diversos ramos menores, tá? Os anteriores são aqueles ramos mediastinais que vão irrigar os órgãos do mediastino, né? Vão irrigar esôfago, brônquios, né? E os tecidos mediastinais. E posterolateralmente a gente tem as artérias intercostais, tá bom? Algumas doenças podem acometer a aorta, tanto no arco quanto na aorta torácica descendente. As principais são a coarctação, que é quando há estenose, né, congênita da aorta descendente, tá? Isso aqui geralmente pode ser feito para cirurgia aberta ou endovascular, muitas das vezes é tratado pela cirurgia cardíaca também. E os aneurismas, que são dilatações de todas as paredes do vaso, a gente vai ter uma aula de aneurismas, tá bom? E as dissecções. A dissecção é uma lesão da parede e é um sangramento que descola as camadas da parede do vaso e isso forma duas luzes, uma luz verdadeira e uma luz falsa. Isso pode acometer qualquer vaso, qualquer porção, e na aorta pode acometer a aorta ascendente, o arco ou a descendente, a aorta abdominal. A aorta ascendente quem trata é a cirurgia cardíaca, porque precisa ser cirurgia aberta, com circulação extracorpórea, então não dá para tratar. A gente não trata porque a gente não tem isso na nossa formação, tá? A gente trata aqui da subclave esquerda para frente, que é o tipo B. Quando acomete o arco para frente, ali uma subclave ou até uma carótida, a gente ainda consegue fazer com tratamento híbrido. A gente revasculariza essas duas e trata a dissecção por endovascular, mas a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? A aorta abdominal vira a aorta abdominal depois que passa pelo diafragma, né? Então, o hiato ali diafragmático, por onde passa a aorta e o esôfago, né? A aorta, assim que passa pelo diafragma, ela solta as artérias frênicas que vão irrigar o próprio diafragma e vem os seus principais troncos, né? O primeiro tronco, grande tronco da aorta abdominal é o tronco celíaco, que a gente vê aqui, esse tronco está seccionado aqui, e aqui a gente vê ele melhor, tá? O tronco celíaco, ele é um tronco que emite 3 ramos, né? A gástrica esquerda, que vai irrigar a parte superior da pequena curvatura do estômago, a artéria esplênica, que vai irrigar o baço, e a artéria hepática comum, que vai irrigar o fígado. A artéria esplênica e a artéria hepática comum emitem ramos também, que vão irrigar o pâncreas e se anastomosam com a circulação mesentérica superior. Os outros ramos que temos, grandes ramos da aorta abdominal, são as artérias renais, uma de cada lado, né? E a artéria mesentérica superior, tá bom? A artéria mesentérica superior sai aqui um pouco, geralmente no nível das renais, ou um pouco acima, aliás. As artérias gonadais, né? Que são ramos diretos da aorta, né? Na mulher as ovarianas, nos homens as testiculares. E a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica superior vai irrigar o duodeno ali para frente, o meio, todo o intestino delgado, seco, cólon ascendente, metade do cólon transverso. E a mesentérica inferior vai irrigar a outra metade do cólon transverso, cólon descendente e o terço superior do reto. O terço médio inferior do reto geralmente é irrigado pelas ilíacas internas, tá bom? Aí depois a gente tem a bifurcação da aorta em artérias ilíacas comuns, que por sua vez se bifurcam em artérias ilíacas internas ou hipogástricas, também chamadas, e artérias ilíacas externas, que vão, depois do ligamento inguinal, mudar de nome para artérias femorais comuns, que vão irrigar os membros inferiores. Então a aorta abdominal pode ter diversas doenças, né? As principais doenças da aorta abdominal são o aneurisma, a oclusão crônica e a dissecção, né? A DLP aortoilíaco, né? A obstrução crônica aortoilíaca,
O aneurisma, que é a dilatação da aorta, e a dissecção, que é a lesão da íntima e descolamento das paredes da aorta. O aneurisma é a gente já vê aqui uma dilatação, esse é o aneurisma justa-renal, né? Uma dilatação de todas as paredes da aorta, tá? Em todos os sentidos, né? Geralmente, esse é um aneurisma fusiforme, e quando é só uma porção da parede, é o aneurisma sacular, tá? Aqui a gente vê uma reconstrução, né, de uma tomografia, que a gente vê uma aneurisma de aorta justa renal, que a gente operou aberto, a gente vê aqui a dissecção bonita, né, o aneurisma aqui, a aorta já começa a dilatar aqui, nesse grande aneurisma, esse aneurisma tinha 7 centímetros, e aqui ela volta a estreitar, e na bifurcação ela tem um diâmetro normal. E do lado aqui a gente vê, ó, a veia cava inferior, né, ela segue cranialmente aqui para trás do fígado, e aqui a gente vê a veia renal esquerda cruzando a aorta anteriormente, tá certo? Os ramos supraórticos, tronco bracocefálico à direita, a carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda, tá? O tronco bracocefálico vai se dividir em artéria comum direita e subclave direita. As artérias carótidas vão subir pelo pescoço e se bifurcar. A carótida externa vai irrigar a face e a carótida interna sobe sem emitir ramos até sua porção intracraniana, tá? Onde ela vai irrigar a porção média e anterior do encéfalo, tá bom? E as artérias subclavas vão irrigar os membros superiores, lembrando de dois ramos importantes, né, que são as artérias vertebrais, que vão se unir formando a artéria basilar, vai subir, irrigando a bulbo, ponte e cerebelo e lobo posterior do cérebro, e formando em si as carótidas internas, juntamente com a artéria basilar e os seus ramos, o polígono de Willis, tá certo? E também aqui logo depois tem as artérias mamárias ou torácicas internas, que vão irrigar a parede anterior do tórax e que são usadas na revascularização miocárdica, tá bem? Então aqui ó, a gente vê uma visão um pouco melhor, mostrando todos os ramos, né? Aqui a gente vê a tronco bracocefálico, bifurcação de artéria carótida comum, subclave direita. Subclave vai emitir os seus diversos ramos, né? O tronco tirocervical, a artéria vertebral e a artéria torácica interna, né? Que é a mamária, e o tronco costo-cervical. A carótida comum vai bifurcar em externa e interna. A carótida externa vai emitir ramos para a face, aí a artéria lingual, a artéria tireoideia superior, a artéria maxilar, as artérias meningeias também são ramos, são emitidos pela artéria carótida externa. E a carótida interna vai subir sem emitir ramos até sua porção interna. A primeira artéria que ela emite é a artéria oftálmica, e depois já vem a artéria cerebral média e cerebral anterior. As vertebrais vão se unir formando a basilar aqui, que vai emitir as artérias cerebelares, artérias pontinas e, no fim, artérias cerebrais posteriores. E aí a gente tem esse polígono aqui, né? O polígono tem as artérias cerebrais posteriores, ramos da basilar, e as artérias cerebrais anteriores e médias, que são ramos da carótida interna. É um polígono porque tem comunicantes que comunicam tanto a circulação vértebro-basilar posterior com a comunicação anterior da carótida, que são as comunicantes posteriores aqui, ó, a gente vê uma de cada lado, e uma comunicante anterior que vai comunicar a circulação direita e esquerda através das artérias cerebrais anteriores. Então aqui a gente vê um corte bonito, né? A gente vê aqui o tronco, carótida comum, subclave, vertebral. A vertebral aqui, ó, mais ou menos a nível de C6, ela entra nos processos transversos, né? Ela sobe protegida por eles e se junta com a artéria do outro lado, a basilar, vai emitir artérias cerebrais posteriores. E aqui a carótida externa emitindo seus ramos e a carótida interna sem emitir ramos até a sua porção intracraniana. Aqui é uma angiografia, né, uma arteriografia
de carótidas, né? A gente faz, tem uma avaliação, uma arteriografia pré-operatória, a gente vê aqui a carótida comum, a bifurcação, carótida externa aqui com seus ramos e a carótida interna sem ramo nenhum. E a gente vê aqui, ó, passa só um filetinho, né? Isso aqui é uma estenose carotídea, uma suboclusão carotídea, né? Por doença carotídea, que geralmente por aterosclerose, tá? Aqui o polígono de Willis mais uma vez, vertebrais se unem formando a basilar solta as cerebrais posteriores, e de cá vem as carótidas emitindo as cerebrais médias e anteriores. E as comunicantes posteriores, que vai ligar a cerebral média e a cerebral posterior, e a anterior, que liga as duas cerebrais anteriores. Isso aqui vai irrigar o encéfalo, tá bom? Nos membros superiores a gente vê a artéria subclávia, tá bom? Que depois da borda lateral da primeira costela se muda de nome para artéria axilar, né? Que depois muda de nome de novo para artéria braquial e que essa artéria braquial vai se bifurcar formando a artéria radial e a artéria cubital ou artéria ulnar, tá bom? A gente tem diversos ramos aqui da artéria axilar irrigando o ombro, né? Artéria cromotorácica, artéria circunflexo-humeral. E aqui a gente tem a artéria braquial profunda, né, que funciona quase igual ao membro superior, vai irrigar o braço. E as artérias radial, ulnar e tem a artéria mediana também, mas a principal artéria radial ulnar vão irrigar o antebraço e a mão, formando o arco palmar profundo superficial, né. Então aqui é uma variação anatômica, a gente vê, ó, a artéria lusória do lado, no caso aqui do artéria subclávia direita saindo da artéria da aorta descendente, né, aorta torácica descendente, passando por trás do esôfago e da traqueia, comprimindo o esôfago contra a traqueia e causando uma disfagia, a chamada disfagia lusória, né, e ela vai para o braço. É uma variação anatômica, tá bom? Isso pode ser necessário operar, né, tratar cirurgicamente por conta dessa disfagia, e essa pode também levar à compressão da artéria, tá bom? E aqui a gente fala também, a artéria torácica interna, que é ramo da subclave, irriga a parede anterior do tórax, e durante a revascularização miocárdica ela é usada para irrigar uma coronária que tenha uma obstrução proximal, tá bom? Pode ser usada a torácica interna, artéria radial ou artéria via safena, né? Os membros inferiores, então, depois que a ilíaca externa cruza o ligamento inguinal, muda de nome, né? Vai mudar o nome para artéria femoral comum, tá bom? A artéria femoral comum vai se bifurcar em artéria femoral profunda e a artéria femoral superficial, tá bom? A ilíaca interna vai irrigar a pelve, né? Ela tem dois principais troncos, o tronco anterior, que é visceral, e o tronco posterior, que é osteomuscular principalmente, né, parietal. Então o tronco anterior na mulher vai emitir artéria uterina, também vai emitir artéria vesical, artéria retal inferior, artéria pudenda, são todos ramos do tronco anterior. E o tronco posterior vai emitir artéria obturatória, vai emitir artérias glúteas, né, artérias que vão irrigar o arcabouço osteomuscular da pelve, tá bom? A femoral comum emite poucos ramos, mais ali para irrigar o colo do fêmur, mas são poucos ramos, geralmente é a própria ilíaca externa que emite esses ramos. E aí sim, depois da bifurcação, a gente vai ter a femoral profunda que vai irrigar a coxa, né? Tem vários ramos que vão irrigar a coxa. E a artéria femoral superficial vai descer, emitindo poucos ramos, que vai irrigar a perna e o pé, tá bom? Então, a artéria femoral superficial, depois que passa pelo canal dos adutores, ela muda de nome para artéria poplítea. A artéria poplítea vai irrigar, vai emitir ramos circunflexos aqui do joelho e vai descer pela parte posterior do joelho, aí, né, pela fossa poplítea, e vai emitir o seu primeiro ramo na perna principal, que é a artéria tibial anterior, que vai cruzar anteriormente ali, passar para a parte do compartimento anterior da perna, tá? A continuação
vai ser a artéria tibial posterior. Antigamente era chamado tronco tibiofibular, né, que dividia depois a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Hoje a artéria tibial posterior e a artéria fibular não é considerada um ramo da artéria tibial posterior. A tibial posterior vai vir pela parte posterior da tíbia aqui e formar o arco plantar juntamente com a tibial anterior. E a artéria fibular vai irrigar a parte lateral da perna e do tornozelo. Aqui a gente ainda pode falar que cada artéria vai irrigar uma parte do pé, tá? É o chamado angiosoma, que a gente usa muito na revascularização de membro. A artéria tibial anterior vai formar a artéria pediosa aqui no pé, a artéria dorsal do pé, e vai irrigar a parte dorsal do pé, tá bom? E a tibial posterior vai irrigar a parte plantar do pé e os dedos, principalmente, tá certo? Excetuando o hálux, que é a irrigação mista, da tibial anterior e da tibial posterior, tá? Na anatomia venosa, as veias faz o serviço oposto das artérias, ela traz de volta o sangue dos tecidos rico em CO2 e pobre em oxigênio e nutrientes, né? De volta para o coração, vai entrar no coração direito e ir para o pulmão para oxigenação, né? As veias têm paredes mais finas, uma muscular mais fina, e é suscetível a várias doenças também, como trombose, traumas, insuficiência venosa e também a hipertensão venosa, tá bom? Nos membros superiores, a gente tem as duas circulações, assim como no membro inferior, a superficial e a profunda. As veias superficiais, as duas principais são as veias cefálica e basílica. A veia cefálica acompanha a parte lateral do braço, né? Então essa veia que a gente consegue enxergar aqui, passa anterolateral do cotovelo no braço e vai desembocar na veia axilar. E a veia basílica, que é a que passa na parte medial do braço, ela se aprofunda aqui depois do cotovelo no braço e vai se comunicar com a veia braquial, tá bom? E as veias profundas são as veias que acompanham as artérias. Então, a artéria radial tem duas veias radiais acompanhando, a artéria basilar tem duas veias basilares acompanhando, e assim por diante, tá bom? Ulnar, desculpa. E as veias dos membros inferiores também são divididas em superficiais e profundas. As veias superficiais são as que estão mais perto da pele, que são as principais são as veias safenas, a safena magna, que passa aqui, ó, anterior ao maléolo medial, sobe aqui medial à perna, vai para a parte da coxa e vai desembocar na veia femoral aqui na virilha, tá? E a safena parva, que passa na parte lateral do maléolo, sobe posteriormente e desemboca aqui na veia pulpítea, tá bom? As veias superficiais são suscetíveis principalmente à insuficiência venosa, que é a mais prevalente, que é a doença de varizes, né? Como a gente vê aqui nessa perna, né? Múltiplas varizes calibrosas, né? E o sistema profundo é mais comumente acometido por trombose, né? Que é a oclusão do sistema venoso profundo, tá bom? Aqui a gente vê uma paciente com síndrome de May-Turner, que eu vou falar mais à frente, com tromboses repetidas nas pernas, né? E a gente tratou com angioplastia venosa e saiu bem. No abdômen a gente tem duas circulações, isso aqui pode confundir um pouco, né? Mas a gente tem duas circulações venosas. A gente tem a circulação venosa caval, que vai drenar os membros inferiores, a pelve e os rins, né? Direto para a veia cava inferior. E também as veias suprahepáticas, né? Que também vão para a cava inferior. E o sistema venoso portal, que vai drenar os intestinos, o baço, e o estômago, todo o sistema digestório e o baço. Então, o sistema venoso portal, ele é formado pela veia mesentérica superior e pela veia esplênica, que se unem formando a veia porta, e a veia mesentérica inferior drena para a veia esplênica. Então a gente vê aqui, ó, mesentérica superior, esplênica se unindo formando a veia porta e a veia mesentérica inferior desembocando aqui na esplênica também, tá bom? A veia porta vai drenar os tecidos no sistema digestório do baço e leva para o fígado, onde vai ser metabolizado esses nutrientes que foram digeridos. O fígado vai metabolizar isso, vai excretar o que for necessário excretar pela bile e o que não, ou
e o restante vai ser drenado pelas vias suprahepáticas para a veia cava inferior. Só falando aqui um pouquinho também, no abdômen a gente tem algumas doenças que podem acontecer por variação anatômica, né, que a gente chama de compressões abdominais, tá? A veia ilíaca comum esquerda pode ser comprimida pela artéria ilíaca comum direita. Essa compressão pode levar a uma hipertensão venosa do lado esquerdo, inclusive aumenta o risco de trombose venosa profunda e insuficiência venosa do lado esquerdo, que é chamada síndrome de May-Turner, ou síndrome de Cockett também, né? Que é a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria, tá? E uma outra compressão que pode acontecer é a compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior, e isso vai levar a uma sobrecarga da veia renal esquerda e da veia gonadal esquerda, né? A veia gonadal direita ela é tributária da cava inferior, já a veia gonadal esquerda é tributária da veia renal esquerda. Então isso pode levar a uma hipertensão venosa aqui, formando hipertensão venosa no rim, com dor lombar, hematúria, e também essa hipertensão da gonadal vai levar à formação de varizes pélvicas, levando a dispareunia, dor pélvica crônica, e também pode levar à formação de varizes em membros inferiores. Tá bom? O cérebro e a face vão drenar para as veias jugulares, tá bom? O cérebro, através dos seios, né, vão drenar para a veia jugular interna, e a face vai drenar, na sua maioria, para a veia jugular externa. A diferença do sistema arterial é que a jugular interna vai desembocar na veia bracocefálica, como na artéria, mas a veia jugular externa vai desembocar na veia subclave, tá bom? As duas se juntam e formam a veia bracocefálica. Diferentemente do sistema arterial, que tem tronco bracocefálico só do lado direito, as veias bracocefálicas são bilaterais, tanto do lado direito quanto esquerdo. A jugular se junta com a subclave e forma a veia bracocefálica. As duas bracocefálicas vão se juntar formando a veia cava superior. Tanto a veia cava superior quanto a inferior vão desaguar no átrio direito. E por fim, a anatomia linfática, tá? que é na verdade um sistema acessório de drenagem, né? O sistema venoso sozinho não consegue drenar todo o líquido que desce para os membros e que irriga os tecidos. O sistema linfático vai drenar esse líquido que sobra, né, da drenagem venosa. E além disso também tem uma função imunológica como um acúmulo de células de defesa, principalmente nos linfonodos, tá bom? Suscetível também a infecção, traumas e obstruções, certo? Então, o linfedema é o acometimento mais comum, mais comumente visto, e a erisipela, que é uma infecção do sistema linfático, tá bom? Linfedema é quando há obstrução desses canalículos e, consequentemente, só o sistema venoso não consegue suprir a drenagem e isso há um acúmulo de líquido no membro. As causas mais comuns de linfedema nos países pobres é a elefantíase, né, que é uma parasitose do sistema linfático, e também as erisipelas de repetição. O paciente tem infecções repetidas no membro de erisipelas de repetição, isso vai lesando os canalículos linfáticos e, por consequência disso, vai evoluir com um linfedema, geralmente com piora progressiva. Tá? Então, os membros inferiores e a pelve são drenados pelos linfonodos inguinais, que drenam para o tronco lombar, tá? E que vão drenar para a cisterna do quilo, que fica no abdômen. A cisterna do quilo vai drenar para o ducto torácico, que são dois, né? O ducto torácico, que é a esquerda, e tem o ducto linfático, que é a direita, tá bom? Ambos os ductos, tanto o torácico quanto o linfático direito, vão drenar para as veias subclávias de cada lado, tá bom? Pode acontecer um acidente de punção quando você tenta puncionar a veia subclávia, levando a uma punção do ducto torácico, desculpa, e o que você vai perceber é que ao invés de vir sangue, vai vir um líquido leitoso, tá bom? Isso é descrito, isso pode acontecer, e por isso geralmente a gente deixa a subclave esquerda como última opção de punção, tá bom? Bem, é isso que eu queria trazer para vocês hoje na aula de anatomia vascular. É um jeito novo que eu encontrei de trazer um pouquinho de conteúdo. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar.
Então, deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e vamos viajar por esse mundo da cirurgia vascular trazendo um pouquinho dessa especialidade para vocês. Tá bom? Valeu, até mais.